Bora fazer chocolate do zero com só 2 ingredientes? Para fazer chocolate são só 2 ingredientes, açúcar e amêndoas de cacau. A amêndoa de cacau a gente tira do fruto de cacau e acontece em várias etapas. O cacaueiro é essa árvore maravilhosa que gera este fruto lindo e depois a gente tem que tirar toda essa polpa, deixá-la fermentando e depois fazer um processo de secagem. Aí sim, ele chega para você dessa forma que você pode comprar já as amêndoas de cacau já secas, que na fazenda eles fazem o processo de fermentação, de colheita e de secagem, que é bem mais trabalhoso. Vamos fazer agora a nossa parte. Existem vários tipos de amêndoas de cacau e aqui eu estou usando a do sul da Bahia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é torrar. E as indústrias acabam queimando demais e deixa um sabor ruim. E fica aquele chocolate amargo e ruim. E um chocolate bom não é amargo, ele tem um amargor agradável, não aquele amargo de queimado. Espalhei muito bem, vamos assar agora. 130 graus, deixar 15 minutinhos ou até que a casquinha dê uma craquelada e a gente consiga separar ela do nibs. A torra tem que ser feita com muito cuidado, senão a gente queima o chocolate e ele vai ficar com gosto muito amargo. Isso aqui é um melanger, é um refinador, que ele tem pedras que vão quebrando ali a granulometria dos nossos produtos e deixando o nosso chocolate bem lisinho. Sem ele, você nunca vai ter aquele chocolate super lisinho e perfeito. Aqui na base tem uma pedra e aqui tem outra pedra também. Elas vão rolando umas sobre as outras e vai quebrando as amêndoas, fazendo soltar gordura e deixando bem lisinho, quebrando os cristais de açúcar também. Aí a gente tem que montar, e montar muito bem, porque se montar errado ela vai girar de uma forma que vai danificar a sua máquina e vai acabar estragando por completo. Essas bases aqui, elas são como espátulas que vão nos ajudar a raspar as laterais da tigela. E aí depois de tudo montado, vou deixar aqui um pouquinho mais frouxo para começar. Mas é isso. Agora que torramos, precisamos esperar esfriar um pouquinho para a gente poder descascar. Agora a gente tem que pegar aqui essas amêndoas, quebrar elas e separar da casquinha. Você pode quebrar e passar um secador que voa todas as casquinhas. Mas o mais importante aqui é a gente soltar a casquinha e ter a amêndoa de cacau, ou o famoso nibs, ou gruê de cacau, que é isso daqui. Trabalho do cão. E quando a gente descasca essa amêndoa do cacau, ela é uma delícia. Ela é como se fosse um chocolate 100% cacau. Ela com brownie, para enrolar brigadeiro, se ela foi torrada corretamente, não é amargo, não é aquela coisa forte, ruim. Super agradável e crocante. Fica perfeito nas receitas também. Agora que nossas amêndoas já foram descascadas e ficaram lindas dessa forma, precisamos triturar para deixar bem fininho. Vou usar um processador e vou triturar até virar um pozinho bem fino para a gente pôr no melanger. Agora, ó, que eu já processei muito bem, eu vou fazer isso com o restante. Cheiro disso aqui maravilhoso, perfeito. Bora lá começar as adições. Tem gente que gosta de passar manteiga de cacau aqui, que deixa ele mais as pedras lubrificadas. Mas essa amêndoa, ela solta bastante gordura. Então aqui eu não vou fazer, mas em vários outros chocolates a gente começa com a manteiga de cacau. A adição é bem aos poucos. Cuidado para não sobrecarregar a máquina. A de 70% cacau, eu tô com 700 gramas de nibs de cacau dessas amêndoas que eu pesei e 300 gramas de açúcar. Eu tô fazendo aqui uma receita dobrada para dar 2 quilos de chocolate no final. É bem devagar nas adições. Ó, já tá começando a soltar gordura, tá virando uma pastinha. Ó, nesse ponto aqui, ó, ela tá parecendo uma paçoca. Ó, tá soltando já a manteiga de cacau. Vai aos poucos para não sobrecarregar a máquina. Agora que eu adicionei todos os nibs, ele já tá começando a virar uma pastinha. Eu vou rosquear aqui, deixar mais apertado para a pedra ter mais contato com a de baixo, para ela moer melhor. Agora é só o tempo mesmo para deixar isso aqui liso. E não adianta ter pressa, tem que deixar ele girando aos pouquinhos, ele vai soltando a gordura que é a manteiga de cacau, isso vai se formar uma pasta. Olha que lindo que já ficou, em 10 minutos ele já soltou toda essa gordura, só que ele ainda está super áspero. E agora é só o tempo que vai deixar ele cada vez mais liso. Quanto mais tempo você deixa aqui, mais lisinho e perfeito fica seu chocolate. Ó, aqui a gente já tem praticamente um licor de cacau ou uma massa de cacau. Super gostoso, potente, forte. Tá áspero, não tá lisinho ainda. Mas eu já vou começar com a adição do açúcar, porque o açúcar, ele é hidrossolúvel naturalmente.
Então a gente precisa quebrar bastante os cristalzinhos dele para o chocolate ficar liso. A gente tem que adicionar bem devagar e se puder passar no processador o açúcar, vai acelerar bastante o processo, que ele fica mais fininho. E não pode adicionar tudo de uma vez. Esse é um chocolate 70% cacau. Se fosse 50%, eu já usaria a maior parte de açúcar. E as adições têm que ser lentas, porque o açúcar deixa muito grosso e pode acabar danificando a nossa máquina. Então vai bem aos poucos. Última adição de açúcar, a cada adição eu espero mais ou menos uns 5, 10 minutos para ele ficar mais líquido, porque se eu pôr de uma vez ele vai engrossar e vai quebrar a máquina. Então, ó, essa última adição. E agora, o que eu vou fazer? Tampar. E vamos deixar assim 24 horas. Sim, é isso que você escutou. A máquina vai ficar ligada. E fica tranquila que a máquina ela foi feita justamente para isso. E ela gasta, eu fiz o cálculo de quilowatt por hora, ela gasta cerca de R$6 estando 24 horas direto ligado. Em alguns intervalos de horário eu vou filmar aqui e te mostrar como é que vai ficando durante todo esse processo. Então até amanhã! Prontinho, 24 horas depois, nosso chocolate ficou lindo desse jeito. E agora a gente precisa desmontar. Essa parte ela dá um trabalhinho. E eu gosto de fazer um processo que muita gente não faz. Mas pegar uma peneirinha super fininha assim e passar para qualquer pedacinho de nibs de cacau que não dissolveu, o açúcar ele fica grudado nessa peneirinha. Se não quiser, dá para fazer. Tem gente que deixa mais um dia ou mais 2 dias até para não precisar fazer esse processo. Eu faço, mas é bem opcional, assim. Tem gente que acaba não fazendo na produção. Olha que coisa linda esse chocolate, coisa maravilhosa. Tá lindo demais isso aqui. E quanto mais tempo você deixa girando, mais liso e perfeito ele fica. Eu não coloquei nenhuma lecitina, nenhum conservante, nem um emulsificante, nada. Só amêndoas de cacau e açúcar. Mas aí, de várias formulações, dá para colocar leite em pó, dá para trocar por açúcar demerara, açúcar cristal. Fica aí ao seu critério. E aí, ó, vamos passar assim. E a gente tira um chocolate bem perfeitinho por baixo. Agora que o nosso chocolate já está pronto, precisamos fazer o processo de pré-cristalização. E a gente precisa resfriar esse chocolate. Então vamos aqui fazer o resfriamento. Precisamos pescar. Para pescar, tem que ter paciência e vir aos pouquinhos pegando esse chocolate para que a gente não suje toda a nossa bancada. Se você fizer tudo certinho, se tiver com uma espátula boa igual essa aqui, se você tiver paciência de pegar o chocolate aos poucos e trazendo, você não precisa sujar toda a borda da sua bancada, bagunçar tudo e depois ter que ficar um tempão limpando. Então, ó, só vem devagar, puxa de uma vez, ó, traz bem para pertinho e raspa de uma vez que ele não fica escorrendo nas laterais, aí não pinga no seu pé, não faz aquela bagunça toda. E ó, aqui é zero desperdício na produção. Fica ótimo assim. E aí, só aproveita a bancada, que tá um pouquinho engordurada, passa um pouquinho de álcool e já aproveita que o chocolate tá molinho, porque depois que ele endurece, fica mais difícil de limpar. Ó, e aqui a gente não sujou, ficou perfeito. Já tá aqui na minha temperatura de trabalho, tô usando ele aqui a 29. Agora, vamos polir os nossos moldes para fazer nosso chocolate. Com álcool de cereal e um pano multiuso Perfex. E agora vamos moldar. Preenche bem as cavidades. Espalha bem. E aí precisamos bater para tirar qualquer bolha. E ó, só vir de uma vez e raspar. Uns 15
minutinhos e a gente vai ver o resultado. E dessa forma a gente finaliza nosso chocolate do zero. Vamos experimentar? É muito bom. É uma experiência completamente diferente. Muito diferente do industrializado. Tem gosto frutado. Esse cacau do sul da Bahia, ele tem um sabor frutado, levemente ácido. Ele é terroso também. É muito bom. Esse chocolate é fantástico. Eu amei.